Olá, pessoal, graça e paz. Mais um Pode Crer começando para a glória de Deus. Irei deixar para você, no dia de hoje, um versículo para que você venha meditar na palavra do Senhor. O salmista nos orienta que devemos meditar noite e dia na inerrante palavra de Deus. Amém? Lá em Salmos 55, no versículo 22, diz assim: Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Amém, queridos? Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um podcast, a mais um Pode Crer. Nós estamos hoje aqui na igreja Plenitude Church e Vitória da Conquista, a igreja que é presidida pelo pastor Cristiano Leal. Ele nos cedeu esse espaço para fazermos este podcast hoje, para que a tua vida seja abençoada. Hoje, você que ainda não é inscrito em meu canal, eu gostaria de te pedir que você se inscreva em meu canal, compartilhe, comente ao máximo que você puder. E lá no meu Instagram, me siga. Fazendo isso, você está ajudando o meu ministério. A plataforma ela compreende que o assunto é importante e ela vai encaminhar muito mais pessoas. E é esse o nosso intuito, que a palavra do Senhor seja propagada. Amém? Hoje nós estamos com o evangelista Laélio Alves, é isso? Isso. Pastor, muito obrigada. E a paz do A paz do Senhor. Senhor. Eu chamo de pastor porque o senhor já tem um estilo de pastor, um Amém. jeito de pastor. Mas o senhor me falou, né, que o senhor é evangelista. Isso. Eu quero de antemão te agradecer pelo senhor ter aceitado esse convite, a estar falando um pouco da sua história, falando o que Jesus fez na sua vida. Eu tive o prazer de ouvir, né, estar num culto onde o senhor estava pregando e ouvir, né, a sua pregação. E como a gente comentou aqui em off, hoje está faltando pregadores com essa coragem, com essa ousadia de pregar o evangelho genuíno, né? Sem firulas, mas o evangelho em sua essência. E eu fiquei muito feliz em ouvir que o senhor é um evangelista jovem, né? Estamos também aqui com a sua lindíssima esposa, pastora Cidiélia. Um nome muito fácil, né? Muito comum. Muito. Muito obrigada, viu, pastora? As filhas dele também estão aqui presentes. Pastor, fique à vontade para o Amém. senhor contar um pouco da sua história, de onde é Laélio e como foi esse encontro com Jesus e hoje, como está a sua vida com Cristo? Amém. Eu fico muito feliz, satisfeito em estar aqui colaborando, né, Sim. com esse projeto que é, para mim, é sensacional. Porque falar de Jesus é algo que tem que comover os nossos corações. Amém, é verdade. E desde a minha infância, minha avó sempre me levava para a igreja, e às vezes sem querer ir, mas me chamando, eu, meu irmão, juntamente com a minha irmã, e isso foi imprescindível para que eu pudesse estar aqui hoje. Amém. Glória a Hoje, Deus. atualmente, nós fazemos parte da Plenitude Church com o pastor Cristiano, né? Tivemos que vir para cá, para a Vitória da Conquista, por Uhum. motivos familiares, de estudo, e isso, assim, tem sido muito importante para a gente, porque eu e o pastor Cristiano, nós temos uma história já de muitos anos, Amém. né? Se falar do pastor Cristiano, da história dele, da onde ele veio, nós temos propriedade para falar desse homem de Deus que tanto Sim. tem abençoado as nossas vidas e a vida de outras pessoas, né? Amém. E a minha vida cristã começou lá em Vitória do Espírito Santo. E sou natural de lá. Foi lá que eu conheci a minha maravilhosa esposa, e Ai, que a qual bênção. estou junto até hoje. E tenho minhas duas filhas maravilhosas. E a minha caminhada com Cristo sempre foi dentro da igreja, ajudando, trabalhando desde muito jovem, sendo ensinada pela minha avó, ensinado pela minha Uhum. avó, me direcionando. Hoje ela já não está mais entre nós, mas ela deixou um legado. Ai, que bênção. E é esse legado que todos nós queremos deixar, né? Sim, é Para os nossos verdade. filhos, futuros netos, para que possam trilhar no caminho da verdade, que é Jesus Cristo. E
por conta de estudar, fazer uma faculdade, acabei migrando para a Bahia e vindo para Iguaí. E a minha vida só foi crescendo, a minha vida espiritual com Cristo, porque eu passei a depender mais de Cristo. Não depender mais dos meus recursos naturais, mas depender de Jesus Cristo. E quando a gente coloca o nosso coração na obra, Deus ele tem o poder de fazer coisas maravilhosas em nossas vidas. E aí, juntamente com a minha esposa, viemos para Iguaí, sem nada, né? Só com uma mochila nas costas. E Deus foi provendo, sem filhos, né? Sem filhos. Já tinha um bom tempo que nós estávamos tentando, ela estava tentando engravidar e nada, mas tudo no tempo de Deus, né? Sim. E lá em Iguaí, nós tivemos a nossa primeira filha, e depois, consequentemente, um ano e 6 meses depois, veio a segunda filha. E nós temos testemunho para contar de vida familiar, sabe? Sim. Que a minha esposa, eu sempre compartilho as minhas alegrias, as minhas tristezas com ela, e não existe ministério sem um fundamento familiar. A família é muito importante para que pastores, evangelistas, missionários venham ter estabilidade, né, ministerial, porque Deus ele institui a família para que nós possamos ter essa base familiar e crescer mutuamente. Sabe, irmã? E além de cuidar de outras famílias. Verdade. E na minha visão, irmã Cristiane, eu acredito assim, muito na questão da vida com Cristo, do testemunho. Sim. Não é só pregar, não é só ministrar. Eu tenho que viver aquilo que eu prego. Sim. Se eu falo de família, a minha família está aqui, elas têm propriedade para falar da minha pessoa. Para falar se eu sou um bom marido, se eu sou um bom pai, se eu sou uma referência dentro da minha casa. Sim. Porque muitas vezes o que tem acontecido é muitas lideranças se perdendo nessas questões. De ser uma referência na igreja, mas eu não sou referência na minha casa. Verdade. Ser uma referência para muitos homens, muitas mulheres, mas eu não sou referência para a minha esposa. Isso eu posso falar, graças a Deus, com muita alegria, porque minha família está comigo. Amém. A minha esposa faz parte da minha história. Sim. A minha história de vida, de crescimento como homem e como cristão, como servo de Deus. É assim, amém, né? Que lindo. Ô, pastor, o senhor começou falando, né, sobre que a sua avó que lhe conduzia à igreja, mas assim, a partir de que idade que o senhor foi ter essa noção do compromisso com Deus de verdade, né? Porque às vezes a gente somente, no caso, o senhor só ia porque era convidado, mas sempre chega aquele momento que tem aquela consciência e o desejo, né, de querer viver uma vida verdadeiramente com Cristo, né, de ter um compromisso com o Senhor. Qual foi mais ou menos essa idade? Já era ainda jovem? A minha vida, desde os 10 anos de idade, acho que até um pouco antes, minha avó sempre tinha o cuidado de me levar para a igreja. Sim. Nas orações matutinas que havia na igreja, ela me levava, me chamava, e como ela era idosa, tinha algumas doenças, e eu também me preocupava muito para levá-la para a igreja, às vezes ela ia sozinha. Então, na minha infância, foi que eu comecei a ir para a igreja, ela me conduzindo, e no decorrer desse tempo, com 12 anos, eu comecei a ver a necessidade de ter uma proximidade com Sim. Cristo. E nessa aproximação com Cristo, teve muitas questões assim de altos e baixos, como adolescente, né? Aquela fase de rebeldia, mas graças a Deus nunca fui uma pessoa de estar desobedecendo os pais, sempre fui cultivando esses princípios básicos de família, minha mãe me ensinando, Você teve um bom alicerce, isso. Né? Embora na época eles não fossem cristãos, né? Sim. Depois de algum tempo, graças a Deus, meus pais hoje são evangélicos. Meu pai e minha mãe são bênção na minha vida, graças a Deus. Então, no caso, o senhor morava com os seus pais ou com a sua avó? Com meus pais. Com seus pais, mas sua avó que ele convidava para ir, para ela não ir sozinha. Olha que bênção. Isso. Né? Que minha maravilha. avó me ajudou muito
nessa questão. E depois veio meu pai e minha mãe se Que converteram. maravilha. E durante essa fase de vida, eu fui me alicerçando na palavra de Deus, sabe? E Sim. depois foi nessa fase de 18 anos, 19 anos, acho que foi 20, né? Eu conheci a minha esposa, Que se casou, eu me né? Que casei, até hoje, até para a maravilha. eternidade, né? Amém, né? Ô, pastor, e aí como foi que o senhor descobriu esse dom de pregar? Como foi desenvolvendo isso? Olha, quando eu atuo também como enfermeiro, trabalho em posto de saúde Sim, e hospital. Nesse meio tempo, na mudança para Iguaí, de Vitória do Espírito Santo para Iguaí, que eu fui a trabalho, foi um momento de transição a nível profissional e eu posso dizer também para a irmã que foi a nível espiritual, amém. porque são diante de algumas dificuldades, algumas batalhas, algumas situações difíceis que a gente começa a, a se a buscar mais a Deus, sabe? Sim, E eu era o tipo de cristão que eu estava dentro da igreja, tinha, de certa forma, não devia nada assim, para ninguém na questão de testemunhos, mas também, ao mesmo tempo, eu gostava de ouvir músicas seculares, sim, eu gostava de ouvir certos tipos de músicas. E quando eu chego na Bahia, estou dentro da minha casa, eu começo a orar, eu começo a sentir o desejo de buscar a Deus. Eu amém. tinha uma quantidade de CDs grandes, né, de músicas, eu gostava muito de ouvir. Nesse momento eu senti o toque do Espírito Santo, Amém. me direcionando para poder ser exclusividade dele. Glória a Porque o Deus. que tem acontecido muitas vezes, a gente vive aquela situação assim, não tem nada a ver, eu posso estar ouvindo certas músicas, não estou aqui, dizendo o que as pessoas devem fazer ou não, Sim, mas eu estou dizendo que o Espírito Santo de Deus ministrou em minha sim, vida. E ali o Espírito Santo me chama para poder ter um alinhamento com Cristo, para poder ter uma vida mais digna com Cristo. amém. E ali, quando você começa a buscar uma vida de oração, e eu não orar para que Deus mudasse as pessoas. Sim, A minha oração era que Deus transformasse a minha vida. amém. Glória a Porque às Deus. vezes a gente busca Deus, Deus muda fulano, muda ciclano, mas quem necessariamente precisa de Cristo sou eu. Eu preciso ser ministrado por Cristo. Uhum. Eu preciso de mudança, eu precisava de transformação. Sim, E às vezes tinha certas coisas que para mim não é superficial, não tem nada a ver, Jesus não se incomoda, não. uhum. Jesus Cristo quer você como uma pessoa exclusiva. Jesus Cristo quer você por inteiro. Jesus Cristo quer o seu coração, a sua alma, o seu espírito, o seu corpo, os seus pensamentos, as suas ações, Verdade. as suas atitudes. E isso eu fui começando a compreender no momento que eu comecei a buscar a Deus em oração. Glória a Deus. Amém. E as primeiras experiências com Cristo, no caso da minha parte, Uhum. não vem em público. A vivência com Cristo, ela vem individual. Sim, E eu começo individual, eu começo a buscar o individual, para depois eu vir passar aquilo que eu aprendi com Cristo para a igreja, para a comunidade, para as congregações, né? E daí em diante a minha vida foi começando a ser transformada. Deus foi trazendo pessoas até nós para falar profundamente aquilo que Ele queria realmente em nossas vidas. E a minha vida de pregação começou por aí. ai, que maravilha. Até que encontrei outros, Deus colocou nas nossas vidas, né, outros pastores que foram ministrando também para a gente, Sim. falando e a gente aprendendo, crescendo, orando, para que pudesse chegar a esse ponto, sabe? E juntos, Que maravilha. Isso é porque importante demais, né, pastora? eu não abro mão da minha família. Que bênção. Família, para mim, é a maior bênção que Deus deixou para mim nessa terra. Verdade. Verdade. E essa é a maior responsabilidade que nós temos. Sim. A minha igreja, ela começa Em dentro da minha casa. E aí, consequentemente,
nós vamos ter a dignidade para poder falar do amor de Cristo, daquilo que eu vivo. Sim. Eu não conto a experiência de fulano, de ciclano, eu conto as minhas experiências com Cristo. E é necessário que ele cresça e eu venha diminuir a cada dia. E peço a Deus todos os dias, irmã, com sinceridade, Deus me dá um coração de servo. Sim. Porque você ter um coração de servo é difícil. E para ter um coração de servo, você precisa olhar para Cristo. Verdade. Foi o principal que veio servir, né? Verdade. E para servir, eu tive que começar a servir dentro da minha casa. Sim. Servir minhas filhas, servir minha esposa, ter o cuidado. Certa vez estava é engraçado que eu estava lavando as louças, e aí o Espírito Santo falou muito forte dentro do meu coração, que ela sabe disso. Uhum. Ele falou, primeiramente, você quer ser servo? Você tem que servir aqui. Você tem que servir dentro da sua casa. Quando você começar a servir a quem está do teu lado, você vai entender a necessidade de servir ao seu próximo lá fora. Amém. Isso bateu no meu coração de uma forma esplendorosa, que a responsabilidade junto com a minha esposa, com as minhas filhas, aumentou mais ainda. E eu preciso direcionar elas para Jesus. Sim. O senhor tocou num assunto muito importante, pastor. Vou continuar lhe chamando de pastor. Pode ficar à vontade. Pode ficar à vontade. Porque eu conheço assim, muitas pessoas, muitos filhos de pastores, que sofrem muito porque se envolvem tanto na obra, né, que esquece a família, que deixa um pouco de lado, cuida tanto da igreja e esquece de cuidar do seu primeiro ministério, que é a sua família. E eu concordo plenamente, né, assim, com essa fala sua, que o seu primeiro ministério começa dentro de sua casa. Porque como é que a gente pode estar cuidando de um ministério se lá em casa, quando chega em casa, está tudo bagunçado, né? E assim, e é necessário que a gente cuide primeiro dos nossos, né? E eu já ouvi muitos depoimentos de mulheres que está à beira de um precipício no lar, né? Dentro do casamento, de esposas de pastores, que não é que são pessoas ruins, mas são pessoas que não conseguem administrar essa situação, porque prega muito, é uma agenda cheia, né? Tem que cuidar de igreja, mas o lar aparentemente está bem, aparentemente. Mas quando você vai conversar com a esposa, você fica sem saber o que dizer, porque às vezes você espera dessa pessoa um conselho, né? Que é a esposa de um pastor e tal. Aí, de repente, é ela que precisa de um ombro, que precisa de um conselho, né? Então, hoje eu percebo que não é assim um caso isolado. Infelizmente, há muitos casos. Então, hoje, difícil está sendo pessoas que pensam como o senhor, né? Que valoriza, né, a família, que prioriza a família. Porque nós aprendemos na Bíblia que primeiro é Deus e nossa família, e em seguida já é a família. A igreja vem depois. Isso. Né? Isso. Então, assim, a gente não pode esquecer desse fator importante, que aí, de repente, você está ganhando a igreja inteira para Jesus e perdendo seus filhos, né? Perdendo a sua família, como já houve, inclusive, alguns podcasts falando, né, sobre isso, sobre esse assunto, que é um assunto muito relevante. E, assim, o pastor que eu entrevistei, graças a Deus, que ele acordou a tempo, né? O pastor Kleber Lacerda, que depois eu vou estar até colocando a tag dele junto com a sua. Ele falou muito sobre isso, que ele se envolveu tanto na obra, ele se entregou tanto à obra, que ele esqueceu da família. Não era nem proposital, era porque ele estava tão envolvido que ele acabou deixando. E, de repente, foi se desfazendo algumas coisas. E lá na frente, graças a Deus, que ele acordou. Amém. Né? E ele reconstruiu o seu lar. Então, que isso fique como um conselho para quem está assistindo, que nós podemos sim, devemos trabalhar na obra, colocar sim a mão na massa, mas nós não podemos esquecer que o nosso primeiro ministério é a nossa família. Não podemos abandonar de forma nenhuma e valorizar sim. Achei muito bonito, né, que o senhor trouxe sua família inteira, porque tem muitos que às vezes não tem tempo de vir junto, né? E outros é porque não se importam muito mesmo, né? E isso é importante para que as pessoas vejam que no nosso meio, né, no meio do evangelho, existem homens de Deus
e está cuidando de outras vidas, mas primeiro cuida dos seus, cuida da sua família. Né, pastor? Ô, irmã, mediante essa questão de família, Sim, Deus já há muitos anos me deu base para falar sobre isso que eu vou comentar agora, em sim. cima da palavra dele, porque Amém. a unidade, ela começa em casa. É A parceria, ela começa em casa. verdade. O diálogo começa em casa. O amor é dentro de casa. É. Aqui eu passo horas, algumas horas dentro da igreja, mas a minha vida realmente é dentro da minha São casa. eles que te conhecem de verdade. Isso, Aqui você pode fazer um teatro, né? isso aí, Digamos é assim. verdade, é Né? verdade. Em casa, não. Em casa você é aquilo que você é. É. Né? Pode E aí falar. nós temos um testemunho de vida em cima dessa palavra, Amém. que está lá em Mateus capítulo 18, Sim. versículo 19. O Senhor Jesus diz o seguinte: também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que estás no céu. Aleluia. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí eu estou e no meio deles. Amém. Glória a Eu Deus. creio que a presença do Espírito Santo Sim. está aqui, Amém. porque nós estamos baseados na palavra É de Deus. verdade. Nós estamos falando de algo sobrenatural. Sim. Nós estamos falando de algo que ele vai além desta igreja, além dessas quatro paredes. Sim. E mediante a palavra de Deus, nós aprendemos a trabalhar juntos, a liberar palavras juntos, a determinarmos juntos diante das impossibilidades. E ela vai poder contar melhor do que eu esse testemunho, mas eu só vou iniciar. Foi justamente na época que nós estávamos morando de aluguel, precisávamos comprar um terreno, e, e aí nós conversamos, ela até ficou chateada mediante alguma coisa que eu falei no momento, mas Deus falou com ela de uma forma esplendorosa e para a gente marcou a nossa vida até hoje, Sim. continua marcando. Não, é porque assim, o homem ele é o provedor, Sim. mas quem administra é a mulher. Uhum. E lá em casa nós sempre tivemos agenda de contas, Sim. até para não ultrapassar o Claro. teto. E aí quando foi um belo dia, a Laís estava com 1 ano e meio e eu tinha acabado de ter Luísa. Uhum. E aí ele chegou em casa à noite e falou assim: nós compramos o terreno e até dezembro a gente entra para dentro da nossa casa. Sim. Só que isso era junho e nós estávamos pagando a última prestação do terreno na época. Aí eu Com uma filha e outra grávida ainda, né? Não, tinha acabado de ganhar a Luísa. Já estava com as duas. Já estava com as duas e morando de aluguel. Eita. E só o muro, e a gente tinha fechado o terreno na época, Uhum. e só o muro, nós tínhamos gastado um absurdo no muro. Eu falei, como vamos construir? Se só no muro nós já gastamos um absurdo desse. E aí ele também ficou quieto e aquilo me gerou uma angústia tão grande. Eu falei, você simplesmente não deve conhecer as dívidas de casa. Porque se você conhecesse as dívidas de casa, você com certeza não estaria falando isso. Uhum. E fomos dormir. Quando foi por volta de 3 da manhã, eu senti um vento muito forte. Não era sono. Não tinha como ser sono. E esse vento, ele me impulsionou e nos levou o terreno, nós havíamos fechado e deixado só a abertura da garagem. E não tínhamos colocado nem madeira, nem nada para terminar de fechar. E aí esse vento nos trouxe, eu senti meu corpo sair de dentro de casa, onde nós estávamos, de um outro lado da cidade, e fui levado, impulsionado até a beira da portão da garagem do terreno. Tinha chovido muito naquela época e o capim estava bem alto, porque estava com sequência de chuva. Sim. E lá assim, é muito fértil o terreno. Quando chegou à beira da garagem, meu corpo paralisou. E uma voz muito nítida, falou, olhe bem para este lugar e marque esse dia. Você falou que não tem como.
Mas eu quero lhe dizer hoje, quem faz na tua vida sou eu, Amém. quem administra o que vem na tua vida sou eu, quem abre portas sou eu, Amém. quem faz acontecer na vida de vocês dois sou eu. Glória a Deus. Não vem de vocês. E naquele exato momento, eu fui impulsionada para trás. Sim. E quando eu acordei, eu já estava na beira da cama de joelho. Sim. E aí, quando eu ajoelhei, eu falei, Deus, não foi sonho, foi o Senhor falando comigo nessa noite, Sim. nessa madrugada. E se é o Senhor, a fé não vem de mim, vem do Amém. Senhor. Glória a Deus. Então, a partir de hoje, a minha postura será outra. Amém. E aí, quando foi pela manhã, eu fui pelo terreno. Passei pelo vizinho que estava construindo a base do vizinho já estava pronta. E aí eu cheguei nele e falei assim, em dezembro nós vamos estar morando aqui. Glória a Deus. Aleluia. Aí ele falou assim, como é que é? Eu falei, em dezembro nós estaremos morando aqui. Amém. Ele falou, mulher de fé, porque vocês estão apenas com terreno. Eu falei, nós estaremos, você vai ver. Amém. No dia 6 de setembro, nós começamos a cavar a base da casa. No dia 31 de dezembro, a casa já estava batida, laje, rebocada no contrapiso. Nós não dormimos no dia 31 de dezembro do mesmo ano, porque elas estavam muito novas e o lugar era muito úmido. Sim. No dia 27 de janeiro de 2011, nós Aleluia. entramos para dentro da casa. Glória a Deus. Que Então, maravilha. assim, foi questão de 6 meses, Sim. a nossa vida saiu do zero para o nosso palácio. Sim. E Deus, ele tem honrado em cada conquista nossa. Amém. Glória a Deus. Essa visão, ela vem com muita nitidez ao meu coração. Amém. E cada projeto nosso, a certeza de quem faz, nós somos nós. Cada conquista nossa, nós somos nós. Não Que é nossa lindo. força, não é pelo nosso trabalho, Sim. não é pelo quanto a gente ganha. É porque Deus faz acontecer em nossas vidas. E Deus, assim, tem sido algo muito extraordinário nos nossos projetos, nos nossos sonhos. Eu falo que Deus, ele sempre nos deu e tem nos dado muito além do que pedimos, muito além do que pensamos e muito além daquilo que chegou ao nosso coração. É verdade. Porque todos os nossos projetos que a gente começa, a gente vai além. Em todos eles tem ido Glória além. a Deus. E Deus tem transbordado. em É nossas por isso que eu vidas. falo, irmã, a questão da convicção de quem está conosco. Sim. Então, assim, quando você libera a palavra, Sim. quando você acredita e você enxerga Deus nos seus projetos, as coisas vão acontecer. Amém. O que Deus quer é que nós venhamos acreditar nele, acreditar que ele tem um poder, ele tem autoridade sobre todas as Sim. coisas, e quando nós damos o primeiro passo, Verdade. e o primeiro passo meu foi a palavra. Amém. E a partir do momento que ela entrou em concordância, as coisas começaram a É mudar. verdade. A gente vê muito, as pessoas lêem muito o versículo de Mateus e acham que a concordância só é para oração. E não é. Na vida financeira de um casal, ela é primordial. Não existe meu nem teu. Sim. Existe nosso. Existe nosso. O grande problema da igreja hoje, o grande problema das famílias dentro da igreja hoje, é porque sou eu e você dentro de casa, não somos nós. Você tem o seu salário, você gasta como você quer, você administra ele. Eu tenho o meu salário, eu vou administrar da forma que eu bem entendo, eu não devo satisfação. E não é... O entrar em concordância, ele começa já na vida financeira do É casal. verdade. Porque se você liga na terra o seu financeiro é ligado no céu Sim. também. E o transbordar de Deus é infinito na vida da Amém. gente. Amém. E Deus, assim, ele é maravilhoso. Maravilhoso. Ele é maravilhoso. Nós colocamos os nossos pensamentos limitados, mas ele é ilimitado para conosco. Ô, irmã, e assim,
a nossa ligação é tão grande que tem coisas pequenas que eu penso no meu serviço, quando eu chego em casa, ela está com o mesmo pensamento. Olha, que maravilha. Nós queremos fazer uma viagem, eu quero fazer uma viagem para tal cidade. Aí, quando eu chego em casa, ela falou, eu pensei nisso, É incrível. sabe? Que Mas lindo. a questão hoje, irmã, é você estar baseado na oração. Quando você convida o Espírito Santo para fazer parte da sua casa, para Sim. fazer parte da sua família, para ajudar na criação dos seus filhos, na sua vida financeira, ele vem. Ele vem. Nós vamos passar por certas situações difíceis para aprender e para crescer. Inclusive, assim, tem um outro testemunho de vida. Foi engraçado porque a gente sempre iniciava a obra na igreja onde a gente estava, né? O outro vinha, a gente passava para tomar conta. Sim. E a gente ficou em algumas congregações pequenas, começamos com 4, 5, hoje, graças a Deus, a igreja está grande. Que bênção. E quando o pastor José Marques chamou para a gente fazer a obra numa cidade, num distrito pequeno lá de Guaí, ele me convidou. Isso aí já tem muitos anos, minhas filhas eram bem pequenininhas. Uhum. E aí eu falei para minha esposa, só que o local era muito perigoso, caminho difícil, 36 quilômetros de estrada de chão, 36 quilômetros da nossa cidade, nossa moradia, e a gente saía, tinha hora para chegar, mas tinha hora para sair, mas não tinha hora para chegar, e muito difícil o acesso. Aí eu falei com ela, tu lembra dessa época? Eu falei com ela, ela falou, não, você não vai não. Não, não vamos não, vamos não, vamos não. E era à noite, eu acho que você estava grávida ainda. Não, Eu já tinha Luísa. E nesse tempo, irmã, eu falei assim, sentei na cama, falei assim, Deus, no meu coração, se for da tua vontade, não fala comigo não, fala com ela. Amém. Na noite, irmã, Sim. eu falei, Deus, não fala comigo, fala com ela. Se o Senhor tem algo para mim lá naquele lugar, almas para ganhar, para iniciar o trabalho, o Senhor fala com ela. Amém. Nós tínhamos ido a um culto no lar. Sim. E ele vai falar para a missionária, Vera, eu vou para Palmeirinha, a obra não vai fechar por falta de obreiro lá. Uhum. Só que elas eram muito pequenininhas. Eu trabalho 40 horas Sim. dentro do município de Guarulhos. E ele também trabalha a semana inteira, 40 horas. Uhum. E aí, o município, todos os fugitivos, bandido pesado, ia para dentro do lugar, porque o lugar é canal para várias outras cidades. A estrada, mal tem lugares que só dá para passar um carro, não dá para passar dois. Meu Deus. E assim, muito... Pra gente que veio da capital, nós viemos de Vitória, a gente morava em Vitória. Uhum. Veio já para o interior, para morar no interior. Aí você vai para um distrito de 36 quilômetros de estrada de chão. Nossa. O carro podendo quebrar, a gente fica na estrada. É verdade. E aí, quando eu cheguei em casa, eu falei, moço, como você falou para Primavera, dá uma palavra que você não vai deixar fechar a obra, que você vai, como é que tu vai sozinho? Falei, Laílio, eu não tenho condição de você ir para um lugar desse e com essas duas crianças, Laílio. Não, é expor demais ao risco desnecessário. Uhum. Aí fui dormir. Quando deu na madrugada, e é incrível. Tem sonhos que você sonha, apenas um sonho na sua vida. Só que tem sonhos que vêm e te marcam. Verdade. E eu não falei para ela, né? Só falei no meu coração. Foi. E aí, quando chegou no sonho, eu estava na estrada, eu já tinha ido no culto nesse lugar, nessa congregação. Uhum. E aí, o carro passou, eu cheguei a entrar dentro do distrito. Quando eu cheguei dentro do distrito, nós começamos a evangelizar. Nisso, eu comecei a passar por uma estrada muito estreita. E veio uma mulher, ela veio numa estrada, com tanto vento junto com ela, e ela chegou até mim, paralisou na minha frente, começou a sapatear e falar em línguas. Falando em mistério, e ela falou assim, filha amada, tu foste escolhida no ventre da tua mãe, tu és esposa de pastor. Amém. E esta obra não é dele.
é minha na vida dele. Glória a Deus. E essa mulher sapateava e falava em mistério, e da mesma forma que ela veio, ela retornou, mas ela não me deu as costas. Sim. Ela saiu da minha frente, falando em mistério, até sumir na estrada. Acordei, fui para o joelho, falei, Deus, me perdoa. Longe de mim ser pedra de tropeço na vida do meu marido, no ministério que o Senhor tem para ele. Mas eu sei que aquilo que chamou para ele, chamou para mim. Amém. E sei também que aonde o Senhor nos levar, o Senhor estará nos guardando. Glória a Deus. Aleluia. As nossas filhas estará guardadas. Amém. São missionárias desde o ventre. Que lindo. Já desde o ventre, já evangelizava junto com o pai e a mãe. Amém. Cresceu fazendo evangelismo. Então, assim, nós fomos. Foi muito difícil. Um lugar, o povo do coração duro. A gente evangelizava hoje, iam para a congregação, aceitava Jesus. Na semana seguinte que a gente ia visitar feliz da vida, porque tinham aceitado Jesus. Não, nasci católico, não posso abrir mão do catolicismo, porque meu pai é católico, minha mãe é católica, eles não vão aceitar que eu seja evangélica. E a gente falava, não tem problema, nós viemos te oferecer Jesus. Pronto. Não viemos te oferecer uma religião. Uhum. E foi assim muito difícil. Nós fomos remando. Amém. E Deus no comando, e Deus foi bradando dentro do lugar. Experiência, né? Começamos a lindo, fazer viu? culto na rua. Sim. E esses cultos na rua, aqueles que não vinham para a praça, mas estavam ouvindo com a caixa de som. Amém. E Deus, assim, tem feito uma obra maravilhosa Que dentro lindo. do distrito de Palmeirinha. Que maravilha. Eu fico muito feliz hoje em ver o pastor Ney e sua família hoje trabalhando com o povo dentro de Palmeirinha. Sim. Mas o início foi muito complicado. Que tudo no Mas- início é difícil, É. né? O nosso pastor falava assim, se preocupe não, vocês foram chamados para arrancar toco. Mas é verdade. E eu Para essa falava igreja estar aqui, assim, teve alguém que arrancou os tocos, né? e ele falava assim, não se preocupe, até chegar o asfalto, muito toco foi arrancado, muito buraco foi tampado. É verdade. Teve alguém para fazer isso e vocês foram chamados para isso. Amém. E hoje, quando a gente vê o resultado da obra hoje, Uhum. a gente vê assim que foi gratificante. Amém. E não faz em prol do que vai vir, mas vem na vida da gente. Sim, mas pelo Por quê? reino, né? Pelo pastor? reino. Faz pelo reino. E Deus, Ele traz a recompensa. Sim. E muitas vezes nós somos guardados. Glória a Deus. que No decorrer maravilha. dessa história, tivemos muitos livramentos. Essa Luísa mesmo, um dia ela acordou muito assustada. Tinha muito assim, muito precipício, a estrada de chão, Uhum. com muitas descidas em locais muito altos a gente passava. Uhum. E ela falou assim, um dia ela acordou de madrugada, chorando, e falava assim, pelo amor de Deus, não vamos para Palmeirinha, não vamos não, mãe, pai, por favor, não vamos não. Eu falei, o que aconteceu? E aí ela chorando muito, ela falava assim, tinham muitos gorilas na estrada. Os gorilas eram enormes e eles tentaram jogar o carro embaixo. O carro era para cair e descer rolando na estrada. Uhum. E eu falava assim, se preocupe não, é Deus quem guarda. E o pai falava assim, não vamos orar, filha, Amém. porque a obra não é nossa, a obra é de Amém. Deus. Glória a Deus. E nós, assim, graças a Deus que com isso o medo vinha, porém de joelho, e Amém. Deus restaurava a fé Eita novamente, glória. colocava de pé e colocava para seguir em frente. Bênção, E né? nessa questão de unidade, irmã, eu sempre fiz questão de fazer a obra com a minha família do lado. Amém. Sempre foram os quatro. Amém. Sempre fomos juntos desde Isso é bom pequena. demais. E nessa questão que tu falou, abordou na questão da preocupação com os filhos, às vezes, de repente, está forçando o filho para vir para a igreja, e às vezes o filho se dispersa e tal, e sai. A nossa vida com as meninas, ela já começou antes delas nascerem. Amém. Lembra quando eu falei a questão da palavra, questão da unidade? Antes de nascer, a mãe já determinava na vida delas. Amém. Determinava
a presença do Espírito Santo, Amém. orava pedindo que o Senhor pudesse gerar meninas que fossem bênção para a obra Amém. dele, sabe? Então, isso para a gente, nós estamos colhendo os frutos hoje. Amém. Glória a Deus. Nós temos umas filhas abençoadas, porque lá atrás uma mãe orou, Sim, lá atrás uma mãe pagou o preço, sim. uma mãe acreditou para que elas pudessem estar sendo encaminhadas na obra de Deus. Amém. Aí me faz lembrar que, uma certa época, todo adolescente tem uma ansiedade, né? Uhum. E a minha filha mais nova acordava na madrugada e, quando acordava, me chamava. Eu já logo levantava para sentar, para conversar com ela. Ela falava, às vezes, um sonho, um pesadelo, às vezes estava com uma insônia. Mas eu, como pai, eu me sentia na obrigação de orar junto com ela. Nós sentávamos, ajoelha aí, vamos orar. Falava com ela claramente, olha, qualquer coisa, qualquer situação que você passar, sentir, qualquer tipo de pensamento, você fala para o seu pai. Amém. Porque nós vamos orar aqui. Glória a E não Deus. fique pensando que o que você vai falar vai ser besteira, ou que eu vou ficar chateado. Não, para mim não importa. Sim. Você tem que saber que eu estou aqui do teu lado, sua mãe está aqui Amém. do teu lado. Para que ela pudesse sair dessa situação difícil. Uhum. Porque às vezes, irmã, a gente se preocupa muito com fulano para ajudar ciclano, para ajudar o irmão, a irmã, mas esquece que às vezes dentro de casa está surgindo um problema. Dentro de casa tem alguém que está com uma crise de ansiedade. Verdade. Dentro de casa Socorro. tem alguém que está iniciando uma depressão, Verdade. tem medo. Isso precisa ser sanado. Verdade. Às vezes a pessoa sai de casa e o inimigo entra dentro da sua casa. Verdade. E eu faço questão, eu falo lá em casa, eu falo, olha, eu sou a cobertura de vocês aqui na Amém. casa. Glória a Deus. E aqui é um orando pelo outro, um pagando preço pelo outro. Amém. E isso surtiu um efeito para nós extraordinário. Minha filha, graças a Deus, se superou. Aconteceu uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Nós estamos abertos para lhe ouvir. Amém. A gente tem, a gente costuma falar lá em casa assim: nós não somos seus amigos, nós somos seus pais. Sim. Porque se eu falo que eu sou amigo delas, ela vai comparar eu com outra amizade lá fora. Verdade. Aí vai botar na balança. Não, o pai e a mãe estão acima de qualquer amizade. Sabe por quê? Porque eu criei. Eu dava papinha na boca quando a mãe estava trabalhando. Uhum. Eu botava para dormir quando era bebê, dava banho e tudo. Esse cuidado, elas não viram, mas elas têm que saber que o pai e a mãe têm esse papel. E hoje, se os filhos estão de pé, é por causa porque teve alguém por eles lá atrás. Verdade. Um pai, uma mãe, uma avó, um avô, que seja. Mas alguém que iniciou a carreira delas. Sim. E isso, eu e minha esposa, esse princípio de família, a gente não abre mão. E oriento. Que Eu bênção. não imponho. Eu falo, olha, a Bíblia está dizendo isso. Se você for por esse caminho, vai acontecer isso. Sim. Olha, já aconteceu isso com a mãe, com o pai, porque nós tomamos certas decisões que não Sim. agradavam a Deus. Isso aí atrapalhou o nosso desenvolvimento. Uhum. Você quer ter uma carreira de sucesso? Então, ó, aqui está seu manual. Siga a palavra. Aleluia. Não se envolva em contenda, não se envolva em confusão. E aí a gente vai aprendendo e vai crescendo. Eu aprendo com elas aprendem comigo, eu aprendo com a minha esposa e vice-versa. Amém. Isso E a pra palavra gente. é a coisa mais rica que nós temos, né, pastor? Eu sou tão apaixonada pela palavra. Quando o irmão abriu ali, eu falei, tipo, eu fico o resto da tarde aqui. Falar da palavra, falar de Jesus, não há nada mais precioso, mais prazeroso, né? Existem coisas, né, nas nossas vidas que nos traz prazer momentâneo. Mas a palavra do Senhor e falar de Jesus, meu Deus, é algo que nos enriquece, porque todas as vezes que a gente senta para falar de um versículo, se sentarmos 10 vezes, as 10 vezes a gente aprendeu coisas novas naquele mesmo versículo, né? Eu sou apaixonada pela palavra, amo demais e valorizo. Eu presto muita atenção quando eu estou na igreja. Não gosto de ficar conversando na igreja, eu gosto sempre de sentar na frente, porque eu presto atenção na palavra. Eu aprendi isso desde pequena. Então, por isso que eu fiquei, quando o senhor estava pregando, observando. Porque
quando você tem o hábito de leitura, né, da palavra, que você gosta dela, que você tem essa proximidade, se alguém está falando algo lá na frente que não tem nada a ver com a Bíblia, você já sabe. É, Lepa, alguma coisa aí que não está certo. Desse Então, jeito. essa é uma das importâncias, né, de você ter esse hábito de leitura, né, de estar meditando na palavra do Senhor, né, que é uma das coisas importantes, né? E não há como nos aproximar do Senhor com sem certeza. conhecer as Escrituras, sem conhecer Impossível. a palavra, né? E seguir. Que não adianta também a gente ler a palavra do Senhor e não seguir. Nós, enquanto seres humanos, nós sabemos que somos errantes, que a gente erra a todo tempo, todo instante, mas que isso seja um acidente em nossas vidas, né? Não que seja algo que a gente queira fazer aquilo por prazer, né? É, Aconteceu, errou, caiu, nós vamos levantar, pedir misericórdia ao Senhor, vamos nos levantar, nos colocar de pé e viver à luz da palavra. E hoje nós não temos mais muito tempo, né, pastor? com certeza. Nós temos que estar ali o tempo todo vivendo mesmo, mastigando a palavra do Senhor, porque Jesus está por vir. Então, nós não temos que ficar brincando, não, né? Vacilando, não. E né, vocês dois, muito lindo ouvir isso de vocês dois, um exemplo para essa geração. E eu sei que as suas filhas irão levar isso, porque tiveram uma base, né, em casa. Então, vão levar isso para a vida delas como exemplo. E provavelmente elas irão conduzir os filhos dela, a família delas, dessa mesma forma, porque Certeza, tiveram um alicerce sólido. E o alicerce delas na palavra. Isso é certeza, muito com bom, viu? certeza. Muito bom. Inclusive, falando como se viver intensamente Cristo, a palavra de Deus, nós passamos alguns anos atrás com a pandemia, né, que Sim, terrível. ceifou vidas de muitas pessoas. Verdade. E eu trabalhando no hospital e ajudando nas barreiras, Uhum. pude acompanhar muitos processos de vida assim de decadência, dificuldade, Sim, pessoas familiares chorando, às vezes uma pessoa sendo transferida sem saber se vai voltar, e quando foi ligava terrível. na televisão, já a mídia só falando só É, coisas horríveis, verdade. a estatística estava apontando a quantidade de pessoas por dia, quanto que morreram no Brasil e em determinados estados. E enquanto eu estava atuando no hospital, sempre quando eu tinha oportunidade, Deus ministrava no meu coração para pregar a palavra de Deus para as Amém. pessoas. Glória a Deus. E ali, irmã, para a glória de Deus, algumas pessoas, não, graças a Deus, nós não tivemos tantas mortes, mas muitas pessoas, antes de partirem, ouviram falar de Glória a Jesus. Deus. Glória a Deus. E ali foi muito forte para mim, porque no momento do último suspiro, quando eu chegava ali, ministrava de Jesus para as pessoas, eu quero Jesus, Oh, eu glória. quero receber Jesus agora. Aleluia. Sufocando em oxigenoterapia e a gente batalhando com a pessoa, quando saía todo mundo, eu chegava no pé do ouvido Sim. e aí? O momento é agora. Você quer Jesus? E a pessoa prontamente, eu quero. Então vamos confessar comigo aqui. Abre o Aleluia. coração. Naquele mesmo instante a gente orava, entregava nas mãos de Jesus Glória Cristo a Deus. e a consciência que eu tinha era assim do dever cumprido, Aleluia. saber que a pessoa ali no último instante de vida reconheceu, entregou a sua alma a Cristo e a vida dele ali, a eternidade é com Deus, sabe? E mesmo em meio a tantas confusões, tantas dificuldades nessa fase, nenhum funcionário ficou doente a tal ponto Olha que maravilha. de precisar ser transferido. Um e outro Sim. pegou o Covid, mas não teve nenhuma consequência grave. Glória a Deus. E foi uma experiência grandiosa que eu tive com Cristo. A ponto da gente, eu sair do serviço, eu ter que encontrar com a minha família em casa, sem saber se elas iriam ser contagiadas ou Sim. não sabia como é que iria ser a minha vida, o meu amanhã, Sim. aí testando outras pessoas e trabalhando diretamente, às vezes chegava uma pessoa ali, não tinha nada no momento, e você tinha um contato diretamente com essa pessoa, daqui a alguns dias manifestava sinais e sintomas, e essa pessoa estava internada, meu Deus, e eu? Foi um momento muito Foi. difícil, né? E Deus nos guardando o Amém. tempo inteiro.
Mas eu estou explanando isso daí porque nós não podemos perder o foco. Verdade. Em momento algum. Você tem um projeto, esse projeto que é muito louvável assim, diante de Deus. Eu creio que vai muito longe. Eu creio que Amém. Deus vai honrar, vai falar muito. Amém. Mas a visão que eu tenho não é um projeto de você para com Deus. Esse é um projeto de Deus para com você. Amém. Glória a Deus. Porque existem pessoas que precisam ser alcançadas por Cristo. Verdade. Existem pessoas que nem sequer sentem a vontade de vir à igreja, Sim. mas ela vai parar para ouvir o seu canal, ouvir um podcast, Amém. onde vai ser liberada uma palavra, e ali vai ser o início da caminhada dela com Cristo. É verdade, pastor. E é fundamental, fundamental. Eu creio que Deus, assim como levanta você hoje, vai levantar muitas pessoas Amém. com novos projetos, que tenha coragem, Verdade. sabe? Que não desiste no primeiro impacto. Sim. Às vezes vem uma pessoa, não, mas não vai dar certo, mas para que isso? Mas tem muitos canais, mas tem muitas pessoas na mídia e tal, não. Mas aí Deus fala, é com você. Aleluia. E Deus faz isso, sabe, irmã, para confundir as outras É pessoas, verdade. para confundir os mais É capacitados. verdade. Porque é Ele quem capacita, é Ele quem direciona, é Ele quem estrutura. Sim. Às vezes vem um cansaço, às vezes vem um desânimo, mas o Espírito Santo fala, não, é comigo, o negócio é É comigo. verdade. O negócio é comigo. Não é com A, B, mas C, não. É comigo. E é Ele que Verdade, te pastor. fortalece, é Ele que te fortifica. E quando Deus dá o decreto, irmão, ninguém vai impedir. Ninguém vai pedir. O início é difícil, o processo é difícil. Verdade. Mas quando você chegar no topo, você vai ver que não foi nada seu. É Foi tudo verdade. Deus. Deus. Viu? Eu achei, amém. Eu achei lindo vocês falando, enquanto vocês falando, né? E eu meditando, porque todas as vezes que a gente senta com alguém, principalmente quando tem algo para nos oferecer da parte de Deus, a gente presta atenção e quer sempre aprender, né? Mais. Amém. E eu falo, enquanto vocês falando, e eu me lembrando, né, de algumas atitudes da gente em casa, principalmente em relação a esse ministério, né? Essa semana eu conversando com minha prima e conversando também com meu esposo, o quanto foi dando voltas e eu prestando atenção no agir de Deus em todos os movimentos, tanto do início como agora, né, que sou eu e meu esposo que trabalhamos, e o nosso filho de apenas 10 anos. Então rodou e não encaixava. Outra pessoa não encaixava, porque tinha que ser com a família, né? E eu É isso. estava essa semana meditando e eu estou naquela fase de querer estar com os ouvidos afiados ao Senhor, né? E eu lembrando de tantas promessas que o Senhor me fez. E eu sempre, né, me perguntava, Deus, mas quando que vai acontecer isso? Quando, Senhor? E eu achava que era uma outra coisa. E todas as vezes que Deus usava alguém para falar comigo, falava assim, é algo que você nem imagina. E eu achava, inclusive, eu estou falando isso porque vai ter pessoas que vai estar assistindo que, de repente, o Senhor fez promessas na tua vida e falar, já passou muito tempo, não vai se realizar e vai se realizar sim, porque o nosso Deus, ele é fiel. E eu, essa semana, né, o Espírito Santo me trazendo à memória algumas coisas, né? E eu coisas que eu nem me lembrava mais, de servos dele que falou comigo que eu nem me lembrava mais. E eu tenho uma convicção tão grande, a certeza tão grande que esse ministério foi o Senhor que colocou em minhas mãos, que eu falei, Senhor, eu abro mão de tudo, Senhor. Né? Houve uma possibilidade, né, de fazer em uma outra cidade. Eu falei, Deus, eu não tenho como ir. Então, o meu carro está à disposição, porque nada que eu tenho é meu, é teu. Então, se é para a tua obra, está aqui. Então, se o Senhor quiser que eu venda para ir, eu vou vender, Senhor, porque eu sei que é para a tua obra. E aí eu me lembrando de coisas, né? O Espírito Santo me trazendo a memória. Eu falei, agora eu entendi que não era na música. E eu falava assim, mas que caminho é? Olha, eu vou te fazer crescer grande, tua voz vai. Eu achava que era música. Mas todas as vezes vai ser algo que você nem imagina. E eu andando, porque, pastor, eu falo com Deus na rua, às vezes eu acho que eu converso mais com Deus andando na rua do que de joelhos em casa. Certo. Porque se eu ficar 10 horas andando, é 10 horas conversando com Deus. Pego o volante do carro e conversando com Deus. E eu sei que isso é uma oração. E eu ali conversando com o Senhor, indo para o trabalho, quero que eu até diminua a velocidade só para dar tempo eu contar tudo para ele. Que naquele momento de oração em casa eu não contei.
E aí eu contando, eu conversando. Aí chegou aquele momento que eu fiquei assim, não tenho nada para falar. Mas é porque eu não tinha nada para falar. É porque o Senhor queria falar. É, E o Espírito Santo começou a falar coisas. E começou a me trazer à memória coisas. Porque às vezes, quando vem as dificuldades, né, a nossa pequenez, vem também a dúvida. Meu Deus, será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou fazendo? Será que é isso mesmo? Será que eu devo abrir mão daquilo ali mesmo? Mas, enfim, aí comecei a lembrar. E começou, aí vem a sua fé fortalecendo mais ainda. Não vou parar. Não vou parar de navegar. isso aí. Isso E aí. aí o senhor falando e eu me lembrando. E isso tudo se dá quando há uma união, quando há, né, essa comunhão, essa concordância, né? Então eu e meu esposo, a gente tem esse hábito de sentar, de conversar, né? E esse dia quando eu falei com ele, amor, e aí, se for para fazer isso, nosso carro está à disposição? Claro, meu amor. Não é nosso, é do Senhor. Amém. Então, assim, a gente tem desprende disso, né? Mas também nós não sabemos se é isso que o Senhor quer, né? De que venda. Mas é tão lindo quando a gente está na direção de Deus, Isso. né? À disposição dele. A gente vê o fluir, a gente vê o trabalhar, de forma que a gente nem. E os caminhos que ele usa não é nada daquilo que a gente imaginou. Mas ele traz o socorro, ele traz a resposta. Nosso Deus é lindo demais. A única coisa, quando você fala isso aí, e eu penso até na questão da minha trajetória de vida, é uma coisa, Deus quer que a gente se doe para Ele, mas existe um tempo Sim. determinado. Às vezes eu estou pensando que é hoje, Sim. é amanhã, não, o que Deus tem para mim talvez seja daqui a 2 anos, verdade. ou 3 anos, Ou sabe? 10 anos, Isso. ou 20 anos. É isso aí. Mas Isso o aí. tempo tem que ser aquele tempo. E nós não podemos sair pulando a etapa. É né? verdade. Eu sempre falo, pastor, tem promessas que Deus fez na minha vida antes de eu me casar. Eu tenho um filho casado. E essa semana eu me lembrando de Deus trazendo a minha memória. Porque não era o tempo. Não era o tempo. Agora eu vejo coisas acontecendo, agora. Eu falo, Senhor, agora eu entendo. Eu entendo porque eu não estava preparada para aquilo. Né? E existem coisas que nós, às vezes, saímos da linha, saímos da posição. E nós precisamos estar sempre na posição. E estando na posição, no tempo dele, isso acontece. Aí, justamente. Né? Eu creio muito nisso. Creio muito nisso daí, porque nós temos uma jornada de vida. Sim. Sabe? É lógico assim que o tempo passa rápido. A gente está, quando pensa que não, inicia a semana, domingo, daqui a pouquinho, chega no outro domingo, já passaram-se os dias, já passaram a semana, sabe? Muito rápido. E o que Deus requer de nós é o que aconteceu lá no princípio com Adão, com Eva, que me relaciona à questão de intimidade com Deus. Deus quer se relacionar conosco. Isso. Deus quer ter intimidade conosco. Verdade. Que quando passava o final da tarde, chegava o final da tarde, Deus se apresentava, chamava Adão para poder estar dialogando com ele. Isso eram todos os dias. É necessário. E essa intimidade, mãe, eu aprendi. Ela não vem em grupo. Isso, individual. Ela vem individual. A intimidade que eu tenho com minha esposa é eu e ela, é individual. A que você tem com seu marido é você e ele. Com Deus não é diferente. Se eu não tiro o meu tempo para estar em comunhão com Cristo, para aprender a viver conforme Ele quer, eu não tenho o que falar. Eu não tenho como me encher da presença do Espírito Santo. Aí quando eu subo no altar, eu não tenho como falar de Deus. Vou falar de mim mesmo. Né? Porque você está vazio dele. Isso. Porque está vazio dele. Então o desejo de Deus é ter essa intimidade, buscar essa intimidade. Quando você anda de joelhos, Deus faz por você. É verdade. Ele age por você. É verdade, pastor. Você dobra o seu joelho, você está com o coração quebrantado. Às vezes você pode, não tenho palavras nenhuma para falar, só sei chorar, só quero ficar aqui dando glória. Não importa, mas Deus já tem algo destinado para a sua vida. Verdade. Porque Ele olha para você, Ele vê como um projeto que Ele pode usar para poder realizar grandes coisas aqui nessa vida. E Deus sabe que não é para você. Quando você não é egoísta. Sim. Atrai para você, não é para mim, é para mim. Quando você quer fazer para abranger, para alcançar vidas, para mudar a história de pessoas, Deus está nesse negócio. É verdade. Deus faz. Porque quando Jesus Cristo veio ao mundo, Ele veio para anunciar o Evangelho. Ele poderia muito bem trabalhar sozinho.
Ele tem esse poder, essa autoridade. Sim. Não precisa de discípulo, não. Mas ele foi chamando um por um. Verdade. Assim como ele chama você, chama eu, chama outras pessoas para fazer a obra dele. Ele precisa dessa unidade, ele precisa dessa comunhão. Para que não ele depender de você, mas que nós Sim. venhamos a depender dele. É verdade, pastor. E precisamos estar disponíveis, né, pastor? E com Justamente. coragem. Tudo que ele precisa é de alguém com coragem, com ousadia, né? De ser destemido. Porque às vezes tem tantas pessoas capacitadas, mas não tem ousadia. Né? E o que o Senhor quer é alguém destemido, né? Alguém que tenha, porque é Ele quem vai capacitar. É como o Senhor falou. Se a gente for falar, não ter essa intimidade, não estar cheio dele, nada nós temos a oferecer. É, né? Isso aí, com certeza. Certeza. Deus, ele é muito E para nós, a caminhada com Cristo, para a gente, até nas dificuldades, tem sido bênção. É. Até nos Verdade. momentos de choro tem sido uma bênção, porque nós sabemos que Ele está conosco. Isso. Nós sabemos que a caminhada dele conosco é certeza. Nós não temos dúvida da Sim. presença de Deus. Verdade. O que a gente analisa é o seguinte: eu não posso ficar andando de qualquer jeito. Sim. Porque quem tira a sua bênção é você mesmo. A partir do Verdade. momento que você, não quero mais, desisto e tal, Deus não vai obrigar você. É. Deus vai ministrar no seu coração. E a Pra quem obra dele não desistiu, para. não Ele vai para. levantar outro. Isso aí, com certeza. Então, assim, nós vamos prosseguir. Nós não desistimos. E lá na frente nós percebemos o seguinte: olha, valeu a pena. Valeu a pena que nós fizemos lá atrás. Mas para que isso tudo? Nada é necessário. É necessário passar pelo processo. É necessário. E o processo não é fácil. E tem muitos que desistem do processo. Porque não é fácil. Mas sem o processo não tem Não glória. tem, não há. Não tem como. Você é a mesma coisa de você pegar um carro, né, e dar uma criança para dirigir, se ela não passou por todo o processo de amadurecimento, de crescer, de entender as cores. Aí depois vem o processo de você fazer, né, entrar na autoescola para você tirar a sua carta. Então é necessário cada processo. É igual uma criança que está na escola, né? Eu fui professora por um tempo. Então assim a gente percebia a criança quando pulava a etapa, as dificuldades que no futuro trazia para ela. Então não podemos pular a etapa. É doloroso? É doloroso. E caminhar, irmã. Caminhar, sair do lugar. Certa vez eu, vira e mexe, estou viajando lá para minha terra natal. E uma dessas viagens, eu e minha esposa, com minhas filhas, encontramos uma tempestade, fechou o tempo. E aquela reta. E tive que ligar o pisca-alerta e um monte de carro na minha frente. Aí minha esposa encosta aí até passar. Eu estava debaixo da tempestade. Muito forte. Muito forte. Aí eu senti algo assim: não, continua. Uhum. E eu continuei devagar atrás do carro ali, não encostei. Alguns metros depois, o tempo se abriu. Olha. E ali para mim foi um ensinamento do Espírito Santo para comigo, assim, caminha. Mesmo Diante com a das tempestades, das dificuldades. Ainda que seja devagar, ainda que seja arrastando, né? Mas vai, não para. Caminha, sabe? Caminha, porque o céu vai se abrir. Isso. O momento vai chegar, a sua hora vai chegar, Isso. sabe? Porque muitas vezes a gente, não, vou parar, vou ficar aqui. Mas você está no olho da tempestade. Não vai passar. Não. Então, essas experiências que o Espírito Santo de Deus traz para a gente, que a gente aprende, leva nas pregações, quando a gente conversa com uma pessoa ou outra, porque a palavra de Deus mostra Jesus falando para multidões, mas mostra também discípulos pregando para uma pessoa, Jesus pregando para uma Sim. mulher, ministrando para uma mulher, e quando ele ministra para uma mulher, ela leva a palavra de Deus a todos, né, que possa alcançar a voz Sim. dela. E eu não meço esforço para pregar a palavra. Amém. Às vezes me convidam para pregar, tem 10, 15 pessoas. Amém. Glória Vou a pregar no Deus. mesmo ímpeto. Amém. Às vezes venho aqui, tem 300, 400 pessoas no mesmo ímpeto. Porque muitas vezes, irmã, Deus quer ministrar para uma pessoa. Ele verdade, quer te pastor. usar para falar o coração de uma pessoa. Verdade. A única coisa que eu tenho que ser aqui é um vaso Isso. sendo usado por Cristo. É verdade.
Nós estamos aqui falando de Jesus Cristo, eu tenho aprendido, Deus está ministrando no meu coração, Amém. Deus está abrindo o coração dela, Amém. Deus vai nos levar a um outro propósito. Verdade. Isso é importante. Hoje existem muitos pregadores, pastores, liderança. Ah, eu só prego se a igreja estiver lotada, eu só vou para o altar se tiver 5.000 pessoas. Não, não é assim. Meu Deus. Às vezes Tristeza isso, cobrando um cachê para poder ministrar o amor de né? Deus. Só vou por esse valor. Isso. Né? Deus não quer isso, irmã. Verdade, pastor. A nossa vida com Deus é por amor. É um coração voluntário. É um coração inteiro. Eu tenho que estar de forma íntegra com Deus, sendo aprovado por Ele, para poder alcançar uma quantidade de almas que for necessário, sabe? Quantas vezes já tive situações de chegar uma pessoa no meu consultório, eu atendendo, e ali ela precisando de ouvir uma palavra de Deus. Sim. O problema dela não era físico, era espiritual. E no mesmo instante, o Espírito Santo ministrar no meu coração algumas palavras. Eu posso orar por você? Pode. A gente ora e ali a pessoa chorar. Amém. E se sentir uma outra pessoa. Só que é a questão da sensibilidade espiritual. É isso aí. Estar atento para ouvir a voz de Deus a todo momento. E como você disse, tem coisas que é necessário. E se eu não tiver uma vida de oração, eu não vou conseguir ouvir a voz de Deus. É verdade. E nem vai conseguir aguentar o processo. Não vai. Só aguenta se estiver em oração. Não vai. E assim, eu vejo assim, Satanás tem ceifado muitas vidas. Muitas. E aonde o local é mais miserável, mais assim, menos poder aquisitivo, pior é. É onde ele mais trabalha. Verdade. Aonde há miséria. Sim. Aonde há sujeira. Isso aí, existem demônios que trabalham de forma territorial. Certo? Para aquela especificidade de pessoa, aquele grupo de pessoas, e isso, aí Deus nos dá uma forma de trabalhar, uma estratégia para atuar diante dessas situações, sabe, irmã? Mas é complicado. A minha vida na Bahia espiritual foi totalmente diferente da minha vitória do Espírito Santo. Porque eu passei a ver muitas coisas. Sim. Eu passei a acompanhar muitas coisas. Uhum. Eu passei a ouvir muitas coisas, sabe? Uhum. E ver Deus agindo. E ver também o inimigo trabalhando na vida de pessoas. Sim. Sabe, irmã? Às vezes porque a pessoa está com uma baixa autoestima, pessoas com mente suicida, a pessoa está desesperada por causa de um detalhe, por causa de assim como nós liberamos palavras para abençoar, existem palavras que são liberadas de maldição. É verdade, pastor. Lá atrás, de pais, de mães que amaldiçoaram os filhos. Aí por que fulano está desse jeito hoje? Por causa da palavra maldita. Verdade. Lá no passado. Verdade. Sabe? E eu falo para minhas filhas, olha, não fica achando que o inimigo vai vir, Satanás vai vir aqui de chifre e tudo para lhe perturbar. Ela fala que ele anda em derredor. Sabe o que é isso? Ele anda olhando você e planejando contra a sua vida. Ele anda lançando setas inflamáveis contra a sua vida. Uhum. E aonde atingiu no seu ponto fraco, ali ele vai trabalhar. E é de uma forma sorrateira. Sim. Sabe? Ele não vai vir de uma forma fulminante. Você primeiro vê, te agrada, é igual a Eva lá, a serpente persuadiu, entrou na mente, comeu o fruto e ali já foi. Verdade. Sabe, irmã? Então, a nossa caminhada com Cristo não é uma corrida de 100 metros rasos. Sim. O Usain Bolt já chegou 10 quilômetros, meia maratona, uma maratona, e você vai ali na passada por passada. Você cansou um pouquinho, você diminui o ritmo, sabe? Dá uma relaxada, dá uma descansada, mas sabendo que você tem que voltar para o batente de novo. Verdade. A nossa vida com Cristo é assim. Verdade. É dia após dia, sabe? Nós não somos de ferro. Existem pastores que cometem suicídio, existem missionários que cometem suicídio. Por quê? Porque chegaram um momento, algum momento da vida deles, eles cansaram. Talvez perderam a sua fé. Passaram por uma crise existencial. Entende? Então, há muitos Elias que vão por causa de uma palavra de uma mulher, e aí se fechou e vai em direção
uma direção diferente, a qual Deus não É planejou para verdade, ele. pastor. Mas sabe o que me traz alegria, irmão? Que quando Elias foi para um caminho diferente da qual Deus não planejou para ele, Deus foi atrás É dele verdade. e perguntou: o que você faz aqui? E quando Deus foi atrás dele, ele manda um anjo Verdade. e ele alimenta ele com pão e água. O pão representa Jesus. Amém. Ele fala: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Amém. Por mais dificuldade que você passe, ele continua te alimentando com o pão vivo. Aleluia. Verdade. Aí o anjo vai lá e traz água para ele. Verdade. Nós temos acesso à água viva de Deus dentro de nós. Aleluia. Nós temos acesso ao Espírito Santo de Deus hoje. É irmão. verdade. Essa água viva que não vai fazer com que a gente sinta mais sede. Ela nutre o nosso organismo a todo momento. Só que muitas pessoas perderam a visão da onde está a fonte de vida. Sim. E se eu começar a acreditar somente nela, em tu, nas coisas que estão acontecendo aqui, não crer nas coisas extraordinárias de Deus, eu não vou sair do lugar, irmão. Verdade. A minha fé em Cristo. Não vai. Não, não, Deus vai honrar. Amém. Mas se eu passar, Deus está comigo. Não importa. Não importa o que vai acontecer. Sim. O importante é que o Espírito Santo de Deus está comigo. Eu não Verdade. vou temer. Eu vou passar por minhas dificuldades? Vou. Mas é o processo? Vou passar. Aleluia. Porque eu sei que em tenho crido, eu estou bem Aleluia. certo que Ele é poderoso, Ele vai me livrar no momento Glória a oportuno. Deus. É o poder de Deus, irmã. É quando você olha para Cristo. E o Paulo, quando teve a visão de Cristo, Jesus Cristo, Deus recuperou a visão dele. E aí ele começa a vida missionária dele de uma forma extraordinária. E em um momento, ele abandona a fé. Verdade. Uma vez que ele teve a visão de Deus na vida dele, a caminhada dele foi Exato. Sem parar. convicção, irmã. É isso que Verdade. nós precisamos ter, sabe? É Deus alimentando ele, é Deus nutrindo ele, é Deus falando com ele, e ele persistindo, vinham apedrejavam, vinham tiravam ele da jogada, ficava Fugiam. tempo fora, fugia, mas Não, porque não. senão vão te prender, Isso, não tem problema, mas eu vou. ei, pai, eu sei quem me chamou, eu sei quem me convocou. É verdade. Não foi você, não. É verdade. Foi Deus. Então, se for necessário morrer, eu vou morrer. Se É. for necessário ser preso, eu vou ser preso, não importa. Não importa. E essa visão que nós devemos trazer, irmão, para dentro de nós. Verdade. Não desistir, É. sabe? Abro mão de qualquer coisa, mas de Deus não. Glória a Deus. Deus é minha prioridade hoje. Amém. Eu não posso abrir mão de Jesus Cristo. Porque Verdade. eu sei que se eu perder a essência de Deus, eu perco a minha família. Tudo. Aí acabou. Saúde, tudo vai embora. É verdade, pastor. Pastor, aproveitando esse trecho seu, eu queria que o senhor deixasse uma palavra para quem está nos ouvindo, né, para encerrar. De por mim, eu ficaria aqui, né, até Rendeu, não foi? Rendeu o resto da tarde, o dia. Eu não sabe, porque falar de Jesus é a coisa mais gostosa que existe. Mas, infelizmente, nós temos, né, que concluir, né, essa entrevista. Aí o senhor deixa uma palavra para quem está nos assistindo. Que Deus abençoe a todos os ouvintes. E eu quero liberar uma palavra para você diretamente ao seu coração. Aleluia. Você que tem passado por dificuldades, você que está olhando para um canto e outro e não vê mais saída para a sua vida, não vê mais esperança, você acha que não tem mais sentido para viver nessa terra. Eu digo para você, Jesus, ele faz sentido em nossas vidas. Glória a Deus. Jesus é a nossa esperança. Amém, Senhor. E ele fala o seguinte, na palavra dele: se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, Aleluia. mas até se a este monte dissertes, ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E ele diz mais, e tudo, ele fala tudo, o que pedires na oração, crendo, recebereis. Aleluia. Você vai liberar uma oração de poder comigo, você vai liberar uma oração de fé mediante as suas aflições, mediante a sua dificuldade. E neste momento Deus vai curar, Deus vai trazer à luz a sua vida, Deus vai tirar da sua mente, do seu coração,
tudo que tem trago perturbação para a sua alma, Amém. em nome Glória de a Jesus, Deus. porque eu creio no poder da fé. Você só precisa acreditar nas palavras que estão sendo liberadas aqui neste dia. Aleluia. Em nome de Jesus. Você crê? Então venha comigo. Em nome de Jesus. Aleluia. Deus, nós acreditamos no teu poder. Nós Sim, acreditamos Senhor. na tua autoridade. Sim, meu Deus. Nós, ó Pai, olhamos, estamos com os olhos fitados em Ti, ó Pai, esperando Aleluia. algo sobrenatural. Amém. Eu não sei o que essa pessoa está passando, o que está sentindo, meu Deus. Aleluia. Em nome de Jesus, nós pedimos socorro e clamamos Sim, meu Deus. pelo nome que é sobre todo nome, Aleluia. o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Então alcança Jesus. esta pessoa agora, meu Deus. Alcança o coração dela, alcança o coração dele, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. As aflições, meu Pai, que eles estão sentindo, as dores, Senhor, as angústias, o sentimento de morte, depressão, em nome de Jesus eu determino sobre a vida deste ouvinte agora, sai em nome de Jesus. Nós cremos no poder de Deus, nós cremos na autoridade que o Senhor tem nos dado, nós acreditamos na presença do Espírito Santo. Então, Espírito Santo, começa a iluminar essa mente, começa, Senhor, a livrar de todo mal, Senhor, que o Senhor possa quebrar todas as maldições hereditárias, lançadas, toda obra de feitiçaria contra a vida desta pessoa, em nome de Jesus. Seja curada, seja liberta agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Como é bom conversar com servos de Deus, Amém. né? Glória a Deus. Meus amados, foi um prazer muito grande. Para quem se dizia tão tímida que não queria falar, falou e falou muito, e muito lindo, viu? Eu quero agradecer novamente vocês por ter nos concedido essa graça, essa bênção. Que Deus continue abençoando grandemente a vida de vocês, o ministério de vocês, Amém. a família. Que Deus venha abençoando também os projetos, sonhos de vocês, viu? E muito obrigada. Que Deus os abençoe. Em nome Amém. de Jesus. Amém. 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 Fique com Deus. Foi um Prazer, prazer muito prazer grande. todo nosso, todo nosso. Amém.